Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos apresentando um projeto sobre estrutura de dados. A escolha da linguagem foi Java e as estruturas para as exemplificações foram fila, pilha e mapa. O grupo é formado por mim, João Ricardo, Caio Siddhartha, Guilherme Carvalho, Lucas Henrique, João Pedro e Gustavo Elias. Começando pelo que é estrutura de dados, ela é um ramo da computação que estuda os diversos mecanismos de organizações de dados que atendem aos diferentes requisitos do processamento. Elas definem a organização por métodos de acesso e opções de processamento para a informação manipulada pelo programa. A organização interna de uma estrutura de dados ela é definida pelo projetista da estrutura, que define também qual a API para a estrutura ou conjunto de procedimentos que podem ser usados para a manipulação de dados. A API ela determina a visão funcional da estrutura de dados, que é a única informação relevante para o programador que vai fazer a utilização de uma estrutura de dados já pré-definida. De forma geral, em uma estrutura de dados, precisamos saber como realizar um determinado conjunto de operações básicas. Alguns exemplos são inserir um novo item, excluir um item já existente, localizar, que é procurar um elemento específico, o varrer seria percorrer todos os itens constituintes daquela estrutura para sua visualização, e classificar, ordenar, o que consiste em colocar os itens de dados em uma determinada ordem, sendo ela numérica, alfabética e etc. As principais estruturas de dados são o array, registro, mapa, lista encadeada, pilha, conjunto, fila, fila de prioridades, árvore binária, tabela hash, heap e grafo. O map é uma interface que mapeia valores para chaves. Então, toda vez que você utiliza essa estrutura de chave-valor, você está ligando uma quantidade de valores a uma determinada chave. Ou seja, você vai utilizar essa chave que você definiu para acessar os valores que foram configurados. Uma característica do map é que a chave ela não pode ser repetida. Então, toda vez que você repete as chaves no seu código, a chave repetida ela é sobrescrita pela última que foi chamada, ou seja, pela mais recente. Já o caso do valor, ele pode sim ser repetido, então pode ter vários valores, mas a chave ela não pode. E caso ocorra a repetição, ela é sobrescrita. E o map ele faz parte do pacote Java.util. Agora, em relação ao HashMap, ele fornece a implementação básica da interface map, armazenando os dados em pares, que são as chaves e os valores. E como foi dito anteriormente, para você acessar um valor mais valores, você deve saber qual é a chave que foi definida. Sem saber a chave, não tem como acessar esses valores, né? E agora podemos citar também as principais características do HashMap, que uma delas é que os elementos não são ordenados. Então, no HashMap não se mantém ordem nem com base nas chaves e nem com base nos valores. Se você quiser que exista uma ordem por chave, aí você tem que utilizar o tree map, porque no hash map os elementos não são ordenados. Outra característica que vale ser citada é que a busca e a inserção de dados é bem rápida no hash map. Isso porque você faz as buscas utilizando a chave. Então você não vai precisar percorrer todos os elementos de uma lista, né? Então, é porque a busca é feita pela chave. Outra característica também é que o hashmap permite inserir valores chaves nulas. Ou seja, no hashmap você pode inserir diversos objetos de valor nulo e pelo menos inserir um objeto de valor nulo, né? Então essas foram as principais características do hashmap. Como exemplo de uso do HashMap, mostraremos um código para a criação de contas bancárias. Como mostrado no slide, criamos um método no qual irá adicionar uma conta. Nesse método, é verificado através da palavra reservada if se o nome informado é válido. Logo após, é criado um método no qual verifica se existe alguma conta com o nome informado. Caso haja, o método irá retornar false. Logo depois, é possível vermos o uso da sintaxe lista.put titular conta, onde, logo após a verificação e validação de todos os dados, será criada a conta. Em seguida, é criado o método para depósito, onde será verificada a validação de todos os dados informados. Caso sejam dados não válidos anteriormente, retornará uma mensagem de que nenhuma conta foi criada. Então, a conta do tipo conta receberá a lista.get titular. Depois disso, o conta.depositar valor realizará o depósito.
Da mesma forma, será possível realizar o saque da conta, verificando a existência da conta. Para isso, é necessário verificar se existe saldo na conta. Conta.sacar-valor realizará o saque. É atribuído às variáveis int número e double saldo os valores que estão em conta.getNúmero e conta.getSaldo, respectivamente, e printado na tela seus valores. Usando o método public void listar contas, iremos listar todas as contas. Usando o for como estrutura de repetição, ele irá percorrer o map.entry em, que seria o dois pontos, lista.entry7. Em seguida, a conta receberá a sua chave com conta igual a lista.getMap.getKey, e será mostrado na tela o titular, número da conta e saldo de todas as contas. A fila é uma estrutura de dados do tipo FIFO. Sendo assim, o primeiro elemento que entra é o primeiro elemento que vai sair. A ideia fundamental da fila é que só podemos inserir um novo elemento no final da fila, só podemos retirar o elemento no início. A estrutura fila é uma analogia natural com o conceito de fila que usamos no nosso dia a dia. Exemplo disso é uma fila de caixa de supermercado. Quem primeiro entra na fila do caixa é o primeiro a ser atendido, e os outros clientes que entram no final esperam ser atendidos. Filas permitem manipulações em duas extremidades, no início ou cabeça e no final ou cauda. Inserções são feitas na cauda e remoções são feitas no início. Segundo Deitel, as filas podem ser aplicadas em diversas aplicações computacionais, haja vista que a maioria dos computadores tem apenas um único processador, logo, apenas um aplicativo pode ser atendido por vez. Desta forma, os pedidos dos outros aplicativos são colocados em uma fila, onde cada pedido avança gradualmente para o início da fila à medida que os aplicativos vão sendo atendidos. Alguns exemplos de uso de fila em um sistema são controles de documentos para impressão ou spool de impressão, troca de mensagem entre computadores numa rede, pacote de informações, solicitação de acesso a arquivo em uma rede. Boa tarde, eu sou o Guilherme e vou apresentar aqui os slides do 11 ao 14 da nossa equipe. Começando com o 11, a gente criou a interface enfileirável, que vai conter todos os métodos que a gente vai usar nessa fila. O primeiro, enfileirar, você vai enfileirar o objeto que você quiser, e por isso que ele vai receber como parâmetro o elemento de formato object. E depois os métodos desenfileirar, que vai retornar o valor desenfileirado. O espiar, que vai mostrar qual vai ser o próximo a ser desenfileirado. As variáveis está cheia e está vazia, que são booleans, que vai apenas servir para mostrar se a fila está cheia e está vazia. E o string imprimir, que vai imprimir a fila completa. Agora no slide 12, a gente criou a classe fila estática, que vai implementar a interface enfileirável, começando com a inicialização das variáveis, ponteiro início e ponteiro fim, já que é uma fila, ela vai ter que mostrar o início e o fim, e o array dados de formato object. Agora, dois construtores, o primeiro padrão, vai apenas mostrar o tamanho da fila, se não for inicializado nenhum tamanho, e o segundo que vai inicializar os valores das variáveis, ponteiro início e ponteiro fim com -1, e o dados do tamanho que foi passado, né? Agora o enfileirar, você vai enfileirar o objeto que você quiser, que ele vai enfileirar da seguinte forma: se a fila não estiver cheia, o ponteiro fim vai andar uma casa, e nessa nova casa que ele estiver, o elemento que você digitou vai ficar nessa casa nova do array, onde está o ponteiro fim. E se estiver cheia, vai retornar a mensagem de erro fila cheia. Para o desenfileirar, a gente vai começar criando a variável elemento início e valor nulo. E se a fila não estiver vazia, o ponteiro início agora, a variável ponteiro início, vai andar uma casa. E nessa nova casa, ele vai pegar o valor que está nessa nova casa e vai colocar numa nova variável elemento início. E vai retornar essa variável elemento início no fim do método. Mas se estiver vazia, vai retornar a mensagem de erro fila vazia. Agora o espiar, ele funciona da mesma forma que o desenfileirar, só que ele não vai alterar a estrutura interna. Ele vai começar criando a variável elemento início de valor nulo, vai verificar se a fila não está cheia, e se não estiver, nessa nova variável elemento início vai receber o dado da próxima casa do ponteiro início, da variável ponteiro início. Se ela estiver na -1, vai pegar o dado do valor da casa 0,
e vai colocar no elemento início apenas para mostrar qual vai ser o próximo a ser desenfileirado. As variáveis do ponteiro não vão se mexer, é apenas mostrar qual vai ser o próximo a sair. E vai retornar lá por fim o elemento início. E se estiver vazia, vai retornar a mensagem de erro fila vazia. Agora as variáveis está cheia e está vazia, né? A variável está cheia boolean vai retornar valor verdadeiro se ponteiro fim for equivalente ao tamanho do array dados menos 1. Se o array tiver tamanho 10, ele vai do 0 até o 9. E se o ponteiro fim estiver na casa 9, significa que está cheia a fila. E a estar vazia vai retornar valor verdadeiro se o ponteiro início estiver na mesma casa que o ponteiro fim. Ou seja, se os dois estiverem na posição menos 1, significa que não foi adicionado nenhum valor ainda na fila. Então, ela está vazia. E se, por exemplo, estiver os dois na 9, você já adicionou 9 valores e já removeu os 9 valores para que o ponteiro início fosse do menos 1 até o 9. Então, está vazia também retorna valor verdadeiro. E por fim, imprimir string, a gente começou com a variável resultado apenas abrindo o colchete e uma estrutura de repetição começando do ponteiro início mais 1, indo até onde está o ponteiro fim, indo de casa em casa. Né? O ponteiro fim estiver na menos 1 e o ponteiro início estiver na menos 1 e o ponteiro fim estiver na casa 9, ele vai do 0, ponteiro início mais 1, né? Do 0 até o 9, ou seja, cada casa foi percorrida. E foi atualizando o valor resultado com os valores de cada posição que o i passou. Se estiver na última casa, estiver lá no ponteiro fim, ele vai apenas atualizar o valor resultado com o valor que tiver naquela casa. E se não for o último, vai ser atualizado com o valor que está naquela casa, mais uma vírgula. E por fim vai retornar a variável resultado, já atualizada, mais o fechamento de colchete. Por fim, a fila principal, que foi o nosso main, a classe fila principal, que a gente distanciou a fila estática com o tamanho 6, não foi o valor padrão, né? Não foi 10, a gente distanciou com o valor 6. E chamou o método fila.enfileirar 3 vezes, com Diogo, João e Miguel respectivamente. E aí, depois disso, a gente chamou o método filaespiar com o system.println para mostrar qual vai ser o próximo a ser desenfileirado, que no caso vai retornar o valor de Diogo. Aí depois, fila.desenfileirar, a gente desenfileira o primeiro elemento que foi enfileirado, que no caso foi Diogo. E por fim, system.println fila.espiar, para espiar qual vai ser o próximo a ser desenfileirado. Que agora, no caso, já que Diogo já foi desenfileirado, o próximo vai ser João. E vai retornar João nesse método. A estrutura da pilha são estruturas de dados do tipo LIFO, last in, first out, onde o último elemento a ser inserido será o primeiro a ser retirado. Ou seja, se eu for adicionar uma sequência numérica numa pilha, né, do 1 ao 5, eu teria acesso ao número 5, porque é ele que está no topo, ele foi o último dado a ser implementado naquela pilha. Se eu quiser ter acesso ao 4, eu teria que desempilhar o número 5 para o 4, aí sim ser o novo topo. E aí eu ter acesso a esse dado. Assim, uma pilha permite acesso a apenas o item de dados, o último inserido. Para processar o penúltimo, por exemplo, deve-se remover o último. As operações básicas realizadas com uma pilha são push, inserir no topo, pop, retirar do topo, topo, observar o topo. Em uma pilha ideal, operações básicas devem ocorrer em 0, independentemente do tamanho n da pilha, ou seja, em tempo constante. Logo em seguida, no exemplo, é criada uma interface chamada pilha, declarando todos os métodos que serão usados nela. Void stack, que será o método de empilhar, ele vai receber como parâmetro o elemento, né? O que vai retornar uma resposta, né, o último item desempilhado é o unstack. Ele vai retornar o último item que entrou. O top, ele funciona como um unstack, mas ele não faz nenhum tipo de operação de diminuir ou aumentar o array. Ele apenas vai imprimir, ele apenas vai mostrar o objeto que está no topo. As operações boolean, isFull, isEmpty, é só para saber e só para fazer um teste se a pilha está vazia ou se a pilha está cheia. E o string é apenas o método imprimir. A classe pilha estática, que implementa a interface pilha, inicializando as variáveis top, armazenando o último elemento, e size como o tamanho da pilha,
e o array de dados do formato object. Logo após, dois construtores, o primeiro para definir um tamanho padrão, né, da pilha, como que no caso é 10, e o outro vai receber como parâmetro o size, caso o tamanho seja informado. O top indicando o topo da pilha, iniciando na posição fictícia de -1, e o array com o tamanho informado. O método empilhar, que no caso é o stack, recebe como parâmetro o elemento que vai ser empilhado. Primeiramente, é verificado se esta pilha está cheia. Caso seja falso, a variável top, que indica o topo, ainda anda uma casa no array. Ele sai do -1, né? Se for algo inicial, ele sai do -1 e vai para o 0, que é a primeira casa que começa assim a contagem do array, né? Do 0 até o size -1. Ele vai uma casa para frente e armazena na posição que está. Caso contrário, retorna uma mensagem: a pilha está cheia. O método unstack é iniciado com a criação de uma variável elemento top com o valor nulo, e depois é verificado se a pilha está vazia. Se for falso, a variável vai receber o dado que está armazenado na posição da variável top, e após isso, a variável top volta a uma casa, indicando um novo topo da pilha, retornando o dado que foi retirado do topo. Ou seja, se na pilha está uma sequência numérica do 1 ao 5, ele vai imprimir o 5 e daí vai voltar uma casa. Primeiro ele faz a impressão do topo e depois ele volta uma casa indicando o novo topo, ou seja, o 4. Ele imprime o 5, volta uma casa e o 4 agora é o novo topo. Caso contrário, retorna uma mensagem dizendo que a pilha está vazia. O método top apenas imprime o objeto que está no topo. O método isFull retorna o valor verdadeiro se a variável top for equivalente ao tamanho da pilha -1. Se o tamanho é 10, por exemplo, e no array começa a contagem do 0, logo é necessário finalizar uma casa a menos, né? Finalizar a implementação dos dados uma casa a menos desse array, já que ele começa do 0 e ele tem 10 espaços, do 0 até o 9. O método isEmpty retorna o valor verdadeiro caso a variável top ainda esteja na posição -1. Dessa forma, sabemos que não foi adicionado nenhum valor da pilha. O método toString serve para imprimir a pilha inteira, começando com a variável imprimir, iniciando apenas com um colchete, e depois ela entra numa estrutura de repetição, começando do 0 e indo até a variável top. Depois, a variável imprimir é atualizada com cada dado armazenado em cada posição do array que a variável i passar. Por fim, retorna a variável imprimir com todos os dados e o colchete final para finalizar, para fechar. A classe main pilha principal, ela começa com a criação de um scanner para a digitação do usuário, para que seja possível digitar o tamanho, o size da pilha. Depois é instanciada a classe pilha estática, cujo tamanho da pilha é 10, né, que seria o padrão que estabelecemos na classe passada. Depois é adicionada uma estrutura de repetição que solicita o título de um livro, armazenando na variável título. Depois é chamado o método stack para empilhar o título digitado e depois é armazenado, através do método unstack, o armazenamento desse título na variável elemento top. Depois é chamado o método de impressão de toda a pilha, até onde foi digitado os títulos. Se for digitado 3 títulos, será impresso os 3 títulos que foi adicionado na pilha. E na linha abaixo é feita a impressão do objeto desempilhado. Se chamar o método desempilhar, vai sair apenas, será impresso apenas o topo, né, o último item que foi adicionado.